sobre o verbete, só que agora nós vamos estudar como dividir as frases. É muito importante a gente saber dentro do texto como dividir as frases. E eu comecei as nossas questões assim, falando sobre o sapato. O sapato eu vou passar uma parte do verbete enciclopédico, que é a situação de significado. Você vai saber o que significa o sapato, como era importante o sapato naquela época. Então nós vamos olhar aí o texto, e o texto é um texto enciclopédico tirado do Wikipedia, né, de uma enciclopédia virtual online, grátis, gratuita, que diz assim, vamos ler um pouquinho o trecho. Vai observando aí no nosso slide e acompanhando o nosso texto. Na Idade Média, tanto homens como mulheres usavam sapatos de couro abertos que tinham uma forma semelhante ao das sapatilhas. E aí tem um ponto final. Nós continuamos com a outra expressão, com outra ideia, nós continuamos com a outra ideia que diz assim, os homens também usavam botas altas e baixas, e aí a gente tem uma vírgula separando, atadas à frente e ao lado, ponto final novamente. O material mais corrente era a pele de vaca, tem uma vírgula aí, vocês observam. Mas as botas de qualidade superior eram feitas de pele de cabra. Esse é o nosso primeiro parágrafo. E o nosso primeiro parágrafo, nós podemos observar dois sinais de pontuação. Um é a vírgula e o outro é o ponto final. A primeira vírgula, ela separa uma expressão que é chamada de aposto. Quando nós separamos o aposto por uma vírgula, logo após vem algo que está relacionado com esse aposto, com essa ideia. E no nosso texto é na Idade Média. Então nós vamos falar sobre o sapato na Idade Média. Nós vemos que na Idade Média é separado por a vírgula, já disse que era um aposto, e aí vai falar, tanto homens como mulheres usavam sapatos de couro abertos que tinham uma forma semelhante aos da sapatilha. E aí a gente vê um ponto final. A gente sabe que a vírgula, ela separa situações dentro do texto. Por quê? A gente sabe que a vírgula separa ideias dentro do texto com uma pausa mais curta. A vírgula vai separar uma expressão da outra, mas que tem tudo a ver, certo? No caso, na Idade Média, o aposto, e aí a outra expressão após a vírgula vai falar, né, dessa mesma ideia, o sapato na Idade Média. O ponto final, ele tem uma pausa mais extensa. Então, por essa pausa ser mais extensa, isso não quer dizer que nós não estamos ainda na mesma ideia do texto. A ideia continua a mesma. Nós estamos falando de quê? Qual é a nossa ideia central desse texto? Nós estamos falando sobre o sapato na Idade Média. Esse é o nosso primeiro parágrafo. E ele tem separação de vírgulas e de ponto final. Então, como é importante os sinais de pontuação dentro do texto? Então, sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e coesão de textos. A coerência e coesão no sentido de que nós devemos passar uma ideia e essa ideia tem que ser compreendida. Por isso que nós usamos os sinais de pontuação. Por isso que nós usamos os sinais de pontuação. Por quê? Porque faz com que o texto seja compreendido, mais compreendido, certo? Então, continuando aí, nós vemos que no segundo parágrafo nós vamos falar sobre outra ideia, mais centralizada na ideia principal, que é sobre o sapato. Nós não deixamos de falar sobre o sapato desde o início até o final. Nós vamos dividindo o texto com parágrafos, e esses parágrafos com a existência de sinais de pontuação. A importância dos sinais de pontuação. Ele vai falar sobre a padronização da numeração, é de origem inglesa. Então ele vai falar agora sobre a padronização da numeração, né, que foi originada onde? Lá na Inglaterra, em 1642, né, por um homem chamado Thomas Pendleton. Então, essa ideia aí vai ser separada também tanto com vírgulas como com ponto final. A primeira que fala sobre a padronização da numeração é de origem inglesa, ponto final. Falar, o sentido aí vai ser sempre dentro da Inglaterra, no ano de 1642, aí vai falar sobre as campanhas militares
desta época iniciaram uma demanda substancial por botas e sapatos. Vai falar sobre o militar, né, as botas no período militar, como originou. Então, e isso vai ser padronizadozinho com os sinais de pontuação e com os parágrafos, ok? O outro parágrafo, que é bem menor, vai falar do século XIX. Em meados do século XIX, né, começaram a surgir as máquinas para auxiliar na confecção dos calçados, mas, aí vírgula, só com a máquina de costura o sapato passou a ser mais acessível. Ponto final. Você vê aí, né, mais uma vez o ponto final e a vírgula sendo utilizado no nosso parágrafo. Então, esse texto ele foi padronizado com parágrafos e com sinais de pontuação.